as pessoas que estão nessa listagem, ó. Rejane Nogueira da Costa, Lion Pierre de Souza Neto, Candidé Nogueira de Souza, Daniel Nogueira de Souza, Jonas Nogueira de Souza, Laila Yasmin Medeiros, João Maria Soares de Macedo, Bárbara de Paula Zamboni, Leiane Aline Clementino Souza, Maria dos Remédios Leal. Espera aí, Maria dos Remédios Leal, Bárbara Emanuela Pacheca do Nascimento e Ivonete Leal Pacheco. Que Jesus abençoe a todos, encarnados e desencarnados. É com você. Depois você me manda por escrito, tá bom? Tá, certo. Neste momento, já vamos entrar com o nosso exódio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje. Do nosso livro, O Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel, o capítulo 137, intitulado Inimigos. E a gente diz, e Jesus fala a Lucas no capítulo 6, versículo 35, amai, pois, os vossos inimigos. E o Emmanuel nos comenta e diz assim, a afirmativa do Mestre Divino merece especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas, para que um homem demonstre capacidade afetiva. Ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou noutros mundos. Não lhes podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos, porque ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Amar, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente em todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Graças a Deus. Nesse momento, eu vou pedir a permissão de vocês, porque veio no meu coração para mim, se o Arlindo não tivesse, para mim fazer uma oração que está aqui dentro do meu coração pulsando para fazer para vocês. Vocês permitem? Nesse momento, vamos à oração para a abertura do nosso evangelho da noite de hoje. Que diz assim: Senhor da vida, o que seria de nós se não fosse a tua infinita misericórdia? Escorregamos nos terrenos lúbricos da vida, mas tu, em teu infinito amor,
Permite-nos recomeçar. De infelizes homeiros da dor, transformamo-nos através de ti em peregrinos da glória e da paz. Demoramos, às vezes, séculos para descobrir algo tão simples, que o amor é a chave que abre as portas da felicidade em todas as esferas de atuação do espírito imortal. Senhor, abraça-nos com teu infinito amor e abre os nossos olhos, para que jamais venhamos a cair na cegueira espiritual de não reconhecer a ti a fonte da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Nesse momento, eu peço à espiritualidade superior, a doutor Bezerra, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, a permissão para passar a palavra à nossa querida Glacia Helena, para que ela faça a leitura e explanação do nosso evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Boa noite a todos que eu ainda não dei. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um. Que lhe adentre a cada um, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram. E nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, Sedes Perfeitos, que é perfeito esse capítulo, que na realidade Jesus não impõe para a gente sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, que a gente nunca vai chegar ao patamar, mas que nós conseguimos sim, do nosso modo, do nosso jeito, galgarear para um mundo de paz, de luz, e que nada compra-se a paz e a luz do reino de Deus. E então, nós vamos ler o item 10 e o 11, que realmente é o final do capítulo Sede Perfeitos, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Aí aqui eu lembrei de Leon Denis, do livro Poder do Ser, o Poder do... Cadê, meu Deus, o nome do livro? Deixa eu ver ele aqui. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Muito significante quem puder ler esse livro. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fala muito sobre o nosso pensamento. E então diz: purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e da justiça. Aqui eu já dou uma pausa pequena e a gente já diz, né? O que nos lembra aqui que é conhecido a planta pelo fruto que dá. Então, não adianta eu chegar aqui, ou qualquer um chegar e falar, seja onde for, não é só obrigado a ser aqui, não é só obrigado a ser no centro espírita, não é só obrigado em qualquer que seja a localidade. Você chega, você fala, saiu de lá, ou saiu de qualquer local que acham que não estão sendo vistos, porque nós não estamos sozinhos nunca, e a casca sai, e a pessoa verdadeira aparece. Infelizmente, há muitos espíritas, há muitos cristãos de todas as espécies,
que se diz conhecedor, que se diz isso, que se diz aquilo, e, no entanto, a prática da indulgência, da caridade, da compaixão, de se colocar no lugar do próximo, porque não há mérito nenhum do que você se colocar no lugar do próximo. Não há mérito maior, aliás, do que você se colocar no lugar do próximo. É como Deus faz conosco todos os dias. Porque é dessa forma que ele age. E ele é tão bom, ele nos cuida tanto, nos ampara tanto, que ele nos deixa livre. A semeadora é livre. A sementeira a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo, a gente vai fazendo, mas uma hora nós vamos colher. Isso é fato. A gente não foge dessa situação. A conta, eu até chamo a contadora lá no céu, vamos dizer assim, está lá nos esperando. O que você fez e o que deixou de fazer? Por que você não foi por esse caminho? Por que você desviou para esse? Se você tinha o conhecimento por aqui, por que foi por aqui? Há muitas moradas na casa do nosso Pai, né? Isso aí é conhecido para todos nós. E então, ser perfeito, como nosso Pai Celestial, é tentar chegar no lugar melhor do que nós estamos aqui. Se nós achamos a vida perfeita, magnífica, por que não continuar com ela, mas fazendo a bondade, fazendo as coisas boas, fazendo aquilo que é edificante? Lá no livro dos Espíritos, em acho que é 886, se não me falha a memória, 886, nos fala exatamente sobre. Foi uma coisa que eu. Assim que eu entrei na doutrina espírita, não vou dizer a data, senão a gente diz a data da gente e mistura a data de nascimento, né? Mais ou menos por aí. Mas lá em 1900 e lá vai, quando eu entrei na doutrina, eu ouvi umas 3 letrinhas, só que eu fui investigar mais. Eu achei aquelas 3 letrinhas poderosas, e está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. É o BIP. A benevolência para com todos, a indulgência para com aqueles que fazem as coisas erradas. E o perdão para toda a humanidade, seja aquele que te calunia, seja aquele que te apedreja, seja aquele que te vira as costas, seja aquele que não te dá um bom dia. Perdão. Quantas vezes temos que perdoar? Pedro perguntou a Jesus, 70 vezes 7. É infinito o perdão e é diário. Não é 70 vezes numa semana, como nós estamos fazendo com os nomes desses necessitados. Não, é 70, é infinito o perdão. Aí fica a reflexão, estamos perdoando, estamos fazendo como Jesus faria se encontrássemos. Aí eu lembrei da história do mosteiro. Eu vou contar dessa porque tem muita gente aqui que eu ainda talvez não conheça. O mosteiro, gente, ele simplesmente é um lugar onde eles fazem milhares de benevolência, de caridades. Eles se levantam 4h30, 5 horas da manhã, trocam-se de roupa e muitos vão entrar em preces porque é uma corrente ali, como nós estamos aqui. E um só vai atender a todos aqueles que estão lá na porta pedindo por auxílio. E é o que eu costumo dizer, muitos centros espíritas, como aqui, por exemplo, mas eu falo no físico, muitos centros espíritas estão lotando, superlotando. Eu digo por o Bezerra de Menezes, superlotando. Muitas vezes não é atrás de 1 quilo de alimento.
Não é atrás de um agasalho, é atrás de uma palavra, é atrás de um abraço, da troca de energia. Porque o mundo está nessa de depressão, de angústia, de tanta coisa, ociosidade, ansiosidade. E só precisa de uma palavra, só precisa de um bom dia, só precisa de. Aí então, ele. Esse monge, que era o dia dele fazer a caridade, dia, aqueles milhares de pessoas, uns iam tomar café, outros iam só para conversar, desabafar, ele dava os talentos que Jesus deu a ele dava os ouvidos, como fez São Francisco. E então, ele chegou e foi quando o sonho dele era ver o que? O rosto de Jesus na frente dele. Imaginemos nós, frente a frente com Cristo. Imaginemos nós, frente a frente com Cristo. O que será que a gente ia pensar? O que será que Jesus ia pensar de cada um de nós? E então, quando foi nesse dia, era o sonho da vida dele, era fazer isso. Nesse dia era o dia dele fazer a caridade. E Jesus, então, apareceu a ele antes de ele sair, ele já estava arrumado. Ele olhava para o horário, ele olhava para Jesus. E ficou naquele impasse, naquela agonia, naquela angústia, porque não queria, era o sonho da vida dele, mas também tinha milhares de pessoas esperando. E o que é que ele fez? Ele disse: Jesus, me perdoe, mas aquelas pessoas necessitam. E ele saiu em disparada e foi lá e ajudou, sem ultrapassar, sem correria, sem nada, da mesma forma que ele trabalhou esses anos todos, da mesma forma ele continua. E quando ele terminou, todas as pessoas que voltou, ele foi e disse, já quando voltou, chegou lá, estava Jesus. E Jesus foi e disse: olha, se você tivesse ficado comigo, eu teria ido embora. Mas você não, você continuou me amando, mas foi prestar serviço, e aqueles que você foi a mim que você fez. E é isso que nós temos que ser, que fazer. Aí, então, eu lembrei também da história daquela senhora que tirou o dia para tomar um café com Jesus. Quem de nós faz isso? Quem de nós busca Jesus ao abrir os olhos? Muitas vezes nós não lembramos nem do nosso anjo da guarda. Muitas vezes nós não lembramos do nosso mentor espiritual, do nosso guia. Nós não agradecemos ao sol. Não, nós não agradecemos, simplesmente nos levantamos com corre-corre do dia a dia e aquela coisa que já amanhece o dia, parece tudo no automático. E esquece de agradecer. E quantas coisas boas, mesmo as ruins, tendo que passar para as nossas provas, para as nossas lições, para o nosso aprendizado e evolução. Aí, então, ela quis tomar um café com Jesus e disse: hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou tomar um café com Jesus. Bora, Jesus, tomar café. Botou a bolsa, eu faço uma simulação perfeita, né, gente? Botou a bolsa debaixo do braço e saiu. Chegou numa conveniência, a primeira coisa que ela viu foi um mendigo sentado e pediu só um golezinho de café. E ela disse, olhou assim e ia passando, né? De repente ela lembrou do convite, aí voltou. Aí foi e disse: vamos, entre comigo, você toma o café comigo. Ele disse: não, eu só quero um gole do café. E ela insistiu, mas ele: não, eu só quero um gole do café. Aí ela foi e disse: pois me aguarda aqui um minuto que eu vou lá buscar. E foi, só que ela pegou um bocado de guloseimas e voltou com o café. E um bocado de guloseimas. Quando ela chegou, cadê o senhor? Cadê o mendigo? E quantos não fazem isso conosco que a gente nem percebe? Porque a nossa correria, o nosso dia a dia, nós não diminuímos o tempo
Nós não diminuímos o som do mundo para escutar Deus. 1 minuto. Quantos de nós, porque não tivemos o tempo suficiente durante o dia, porque está corrido, está bem diferente o tempo, e a gente chega no final do dia, ao invés de pegar o evangelho, fazer o evangelho no lar, ou ler pelo menos uma página, ou ler qualquer página de qualquer coisa que edifique, a gente vai olhar as coisas nos celulares, porque a gente não teve o tempo de olhar durante o dia. E acaba esquecendo novamente de agradecer, esquece da prece, esquece de tudo. Isso aí é reflexão. O título é O Homem no Mundo, né? Então vamos lá. Não creiais, todavia, que em vos exortando, sem cessar a prece e a evocação mental, nós nos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas as sacrificais com sentimento de pureza que a possa santificar. É tudo isso que eu falei. Foste chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes, sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que se aproximam da sua herança. Porque nós, muitas vezes, sempre é o outro, acontece com o outro, né? A gente esquece que nós também somos viventes, nós também estamos prestes a passar por provas, por perdas, e nós só achamos que é só o próximo. E a gente não se coloca na dor do próximo. E então diz: a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, sim, começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir um impulso da alma, seja sua proteção, para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem em todas as posições sociais, desde a menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola voluntariamente, se priva do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Aqui lembra aquela parte que eu falo de sempre, da âncora. Muitos têm a sorte de aparecer os serviços, mas ignoram. Não, se eu sair, meus olhos vão ver, aí eu vou julgar, aí começa a criar coisas e a se enclausurar. Mas está fazendo o quê? Deixando de fazer. Enquanto tem muitos que estão à espera dos teus talentos, está à espera da tua força, da tua luz. É não esconder a luz que existe dentro de cada um de nós. Não adianta a gente esconder, não adianta a gente. Porque nós somos luz, nós somos energia, nós só estamos aqui, nós não somos daqui. Então, é tentar ser sempre melhor. Aí, o que eu ia dizendo
exatamente junto do livro dos Espíritos 886, também nós temos o 625, que é depois vocês quiserem ler, podem ler, que é exatamente que fala sobre as perfeições, né? E se você for atrás de mais coisas, peguem o livro também, O Céu e o Inferno, no segunda parte, capítulo 7, tem lá 33 Código Penal da Vida Futura. Nós não temos os mandamentos, acabando nós fizemos agora, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, tem o Código Penal da Vida Futura lá no Céu e Inferno, que se a gente seguir direitinho, sem tutubiar, sem pensamento negativo, sempre com pensamento positivo, porque tudo da gente depende dos nossos pensamentos, tudo depende de como nós estamos elevando a sintonia. Aí então diz: não imagineis, pois que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sedes felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que a vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que o possa ofender, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor. E abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordoax, 1863. Aí fala que agora cuidar do corpo e do espírito. Isso aqui eu acho fundamental também. Porque muitos, digo por experiência, não minha, mas de pessoas que eu convivo, que diz, né? Por sinal, gente, minha mãe agora, ela foi diagnosticada, parece, eu estou bem. Já tive um tratamento, né, que eu cuidei do meu esposo até o final, com problema renal, né? Agora está minha mãe, só está 25%. Mas Deus sabe de todas as coisas e o tempo de cada um, né? Aí, cuidar do corpo e do espírito. Por que eu falei isso? Porque a gente diz, não faça assim, não coma isso, faça exercício, faça isso. Nós estamos cuidando desse instrumento que Deus nos deu para a nossa evolução espiritual? Fica a pergunta para cada um de nós, inclusive para mim. Nós estamos organizando esse instrumento para que o espírito ande junto em equilíbrio, para que a gente possa chegar sem uma doença, simplesmente chegar o dia e Deus dizer: agora é a hora, minha irmã, volta para casa. E ele está lá de braços abertos, igual um filho pródigo que somos nós. Aí diz: a perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios alimentares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar sadio, olha aí, disposto e enérgico. Examinamos a comparação. Eles, pois, ambos em perfeito estado, o que devem fazer? Manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Aqui dois sistemas estão presentes, os dos ascéticos, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem abater a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Aí aqui nos lembra o quê? Os suicidas. Não é só colocando corda no pescoço, não é só você cortar os pulsos, não é só você pular uma ponte, não é só você tratar o seu instrumento
dessa forma brusca. Mas você também pode estar se suicidando. Uma grande... Agora, olhando para ela, eu vi agora, e acho que alguém me tocou aqui, Dona Ângela. Né? Isso é um exemplo para a gente. Ela é um exemplo, gente. Para quem não conhece, Ângela fumava e estava sendo prejudicada, e ela, com o evangelho, com a força de vontade, com a fé, porque só isso também não anda, ela conseguiu dominar esse vício que é mundano, e ela conseguiu. Isso é uma vitória gigantesca. Parabéns, Ângela, e parabéns. Quantos estão aqui que eu não sei quantas pessoas têm alguma coisa que conseguiram, né? Ela é porque a gente acompanhou todo o processo e a gente está acompanhando e estamos glorificando a Deus por isso. E então, ao lado desses grandes partidos, formigam numerosos tribos de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, gostam com frouxidão e gozar com a economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver, desculpa, em nenhuma parte. A esse grande problema teria ficado inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, e lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo que, uma vez que são necessários um do outro, é preciso cuidar de ambos. Aqui eu não vou nem me esticar e falar tudo, apesar de que foi um espírito, eu vou só ler o último para poder ler outras coisas que eu tinha tirado. Não castiguei pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o faz cometer, e das quais é tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido, dos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se tudo em martirizando o corpo. Com isso, não ficais menos egoístas, orgulhosos e poucos caridosos para o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito sofrer. Dobrai, submetei, humilhai, mortificai-o. É o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, o Espírito Protetor, 1863 também. Então, aqui em São Francisco, eu ia ler outras coisas aqui, mas eu vou logo ler essa parte aqui. São Francisco, alguém me tocou, diz assim: São Francisco nos mostra quais são as sementes do reino de Deus que precisamos cultivar para que a gente seja perfeito. Amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e compreensão. Quantos mais demos vazão a estes sentimentos, mais o reino de Deus se expandirá em nós. E o resultado prático disso é mais alegria, mais amor, mais saúde, mais felicidade. Aí vem o sentimento contrário. Vem o sentimento do ódio, da vingança, da descrença, da desunião, da tristeza, do desespero e discórdia, nos deixa no reinado de sofrimento. Quem aqui muitas vezes passa por situações que simplesmente é tomado por uma... Porque nós sabemos que a principal escola nossa é a casa. É o ambiente a quem nós pedimos para vir, a que nós pedimos para passar pelas provas, pelas expiações, e com resignação e com determinação. É a casa, são os nossos familiares, que muitas vezes não foram nossos, não têm afinidades, não foram nossos afins em outras. Foram pessoas que nós precisamos resgatar, corrigirmos. Nem toda mãe é mãe de espírito com a filha ou com o filho, nem todo filho é de espírito com a mãe, etc. Geralmente, é como diz o Evangelho, o que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Muitas vezes é só para correção mesmo. E quantos de nós ainda voltamos porque ainda não nos corrigimos? Porque não buscamos o melhor meio
de evitar as coisas, mas tem coisas que nós precisamos passar. No Fonte Viva, eu peguei só esse pedacinho aqui, que diz assim: Jesus, contudo, espera algo mais de você. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria. Ele está perguntando, e estímulo em derredor de ti, derredor de ti? Aí a outra pergunta, sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se amostraram infrutíferas? Outra pergunta, aproveitais com êxito o material que o outrem desprezou por imprestável? Aí no final ele vai e diz assim, nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos, mas para quantos o felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. E aqui o tempo urge, Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo 5,48, Mateus diz assim, em síntese, para sermos desocupados, é preciso desocupar. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus, quando nos recomendou a oração pelos que nos perseguem. O Mestre, na essência, não nos impelia tão só beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo, em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando da epidemia, da queixa, porque quando nós buscamos esse tipo de pensamento, de ressentimento, de mágoas, nós caímos em pensamentos baixos, em pensamentos de ondas negativas. É igual você estar numa sintonia de uma rádio e você se distanciar dela, você vai, acaba você sem ter mais a sintonia. Quando você está em sintonia com a rádio, eu gosto muito de falar nisso, a rádio, a frequência dela é alta, ela é viva, ela é cheia. Leon Diniz diz assim, se meus atos são bons, mas meus pensamentos são maus, há uma falsa aparência do bem. Então, vamos fazer o que está na nossa essência. Vamos nos melhorar. Eu tinha muitas coisas a fazer, muitas coisas a dizer, mas, como eu digo, o nosso tempo urge, já diz o doutor Bezerra, como mês dele, né? Vamos sempre falando. E então, vamos para o nosso louvor, que eu gosto de louvar. Para quem não sabe, eu gosto de louvar, terminando agradecendo a Deus pela oportunidade, por todas essas energias aqui, 26, 1h27, né? Vamos, por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, ventos fortes que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e aos mares seus limites. Eu me sinto tão segura do teu colo, ó Altíssimo. E eu não vou cantar o refrão, porque estica muito, a gente vai só agradecer a Deus, a esse Pai maravilhoso, a esse Pai que nos cuida, a esse Pai que nos ampara, que não nos deixa sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, mesmo nos momentos de maiores tempestades, Ele está lá, no meio do mar, botando a gente no colo, abraçando
e dizendo: olha nos meus olhos, eu estou contigo, fica firme, levanta, confia, segue. A Maria Santíssima, com teu manto sagrado, cobre-nos. A cada um filho, não importa quem seja, porque mesmo aqueles ainda em vidas errôneas, mas tem uma mãe de coração grande, tem famílias. É um ser, filho sem, ele não tem distinção de filho, se é branco, se é bom, se não tem distinção. Ele quer a todos igualmente. Com o teu manto, Maria, com a tua misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, guia e modelo, olha para nós nos nossos olhos e diz: eu estou contigo, confia. Simplesmente confia. E a gente, então, agradece também a doutora Bezerra de Menezes, a toda essa egrégora de luz que se fazem presente todas as noites aqui nesse evangelho, tão unificado, tanta energia, tanta luz, que a gente, então, gratidão é pouco para a gente dizer obrigada, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvir mais essas palavras, de sentir mais Deus dentro da gente, sentir Maria intercedendo por nós e pedindo por todos, sejam encarnados ou desencarnados, que ainda se acham em corpo físico, aqueles que ainda já se encontraram, mas que precisam ouvir, precisam seguir adiante. Avante, filhos, avante. Que Jesus, então, nos dê uma noite de luz, de muita paz, de muito amor, de muita radiação de energia positiva sobre todo o planeta Terra, sobre todos nós. Graças a Deus, eu passo a palavra a Dora. Obrigada. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmão precisando de ajuda, que seja recolhido e encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou um local adequado às suas necessidades, e que todas as energias deletérias sejam colhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Neste momento, eu peço à espiritualidade maior, e a doutor Bezerra, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz a permissão para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. Até amanhã com o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Boa Boa noite. noite.